Mateus, capítulo 16, versículo 28, o último versículo desse capítulo. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não provarão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. É assim que termina o episódio de Cesareia de Filipe. Extremo norte de Israel, atuais colinas de Golã, e precisamente o município, a cidade chamada Banias. Jesus promete a instituição do primado de Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois Jesus censura Pedro pelo conselho péssimo que lhe dá nosso Senhor. Depois ele anuncia que todos haverão de prestar contas diante do Senhor para receber a recompensa pelos seus atos, de acordo com suas obras, e 6 dias depois é o início do capítulo 17. Vai acontecer a transfiguração. Jesus está dizendo aqui que alguns discípulos vão experimentar esse episódio da transfiguração. Interpretando esse texto, Santo Hilário de Poitiers, Gália, atual França, século IV, um texto com quase 1700 anos. O Senhor ensina, tanto com fatos como com palavras. E tanto seus discursos como suas ações nos instruem sobre a fé de nossa esperança. Uma vez realizada a exortação a tomar a cruz, a perder a vida e a recusar o mundo em troca da vida eterna, ele se dirigiu aos seus discípulos e lhes advertiu que alguns deles não provariam a morte, sem que tivessem visto o Filho do Homem na glória do seu reino. Ao utilizar o verbo provar, indica que a morte apenas levemente tocaria os crentes. Assim é como os fatos seguem as palavras. Quando Jesus contou para eles, ainda em Cesareia de Filipe, alguns versículos antes, e dedicamos alguns programas a esse anúncio de Jesus, de que era necessário que Jesus subisse a Jerusalém e fosse entregue nas mãos dos seus algozes, e sofresse e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse, o impacto da notícia causou neles uma tristeza profunda. Tanto é que São Pedro, cheio de boa intenção, foi dar um discurso, foi dar um conselho a Jesus, no que foi severamente advertido, isto é, chamado de Satanás. Jesus, então, com esse versículo, sem que eles soubessem exatamente o alcance dessas palavras, Jesus os conforta. Sim, antes de subir a Jerusalém, alguns deles, e nós já sabemos quais foram, Pedro, Tiago e João, vão ser escolhidos a dedo por Jesus. Somente Jesus e esses 3 vão subir o Monte Tabor, a tradição chama de Tabor, identifica como Monte Tabor, e Jesus vai transfigurar-se diante deles. É uma antecipação da visão beatífica, é uma antecipação do retorno glorioso do Senhor, daquilo que será o corpo de Cristo ressuscitado. O corpo de Cristo não mais sujeito ao sofrimento, à dor e à morte. Termina, portanto, o episódio de Cesareia de Filipe com um conforto, com uma palavra que eles não vão entender agora. E aqueles que vão entender, porque vão contemplar o episódio da transfiguração, serão proibidos por Jesus de contar aquilo que eles viram, a não ser depois da ressurreição, a não ser depois da Páscoa, a não ser a partir da vitória de Cristo sobre a morte.